Dito isso, eu vou apresentar aqui o nosso convidado, que já está aqui aguardando. Eu tô, assim, quero muito conversar com ele, estou muito feliz dele ter aceito aqui o meu convite. E já pedi para vocês, então, fazerem comentários também, perguntas, para a gente trocar uma ideia aqui. Vamos falar de cultura, de música, de história. O Tarso Oliveira, ele é jornalista, historiador, músico, atuando, então, como professor no ensino fundamental, nos anos finais, ensino médio, no governo do estado de São Paulo. Ele possui pós-graduação em Africanidade e Cultura Afro-Brasileira. Ele é criador de conteúdo sobre música, cultura brasileira, que tem como intuito, né, como objetivo, ampliar a visão sobre as expressões culturais de origem negra e de periferia no Brasil, trazendo sempre entretenimento e leveza. Tarso, boa noite para você. Muito obrigada por atender aqui o meu convite. Seja bem-vindo ao Cultura Brasileira. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Estamos, tudo certo. Muito boa noite, gente. Eu e o meu Malcolm X dando boa noite para geral, porque eu não estou só, né? Nunca estou só. Mandelão também está aqui, Mohamed Ali também está aqui, a nossa Maria de Franco também está sempre presente. O Malma está aqui, tá? Muito obrigado pelo convite. Estou honrado, gostei muito da sua bio. Eu falei, pô, legal, vai ser um cara importante. Tamo junto e vamos Mas falar de você é. cultura. Vamos falar de Estamos aqui. cultura. Estou Isso aqui aí. disponível para a gente poder falar o que você quiser. E salve, Leonardo. Tamo junto, meu mano. Obrigado demais. Valeu mesmo. Pô, Tarso, que bom. Olha, fico muito feliz de te ouvir. Você ainda é professor? Você também atua como professor? Eu ia te perguntar, porque eu vi lá no seu site, mas eu te acompanho já tem um tempo, né? Então, queria Tá. saber se você atua como jornalista, mas você ainda está no chão de sala, você tá nas escolas também? Então, a gente vai começar talvez baixando um pouco o clima, mas acho que é importante falar. Eu não estou mais na sala de aula nesse ano de 2025, porque a escola, o governo do estado de São Paulo, claro, não me quer. Porque, assim, a minha formação é em História, né? Eu sou formado no curso de História antes de me formar em jornalismo. E aí, no curso de História, nesse ano de 2025, o governo de São Paulo diminuiu a grade para 2 aulas semanais. Nesse caso, eu tenho pouco tempo de rede, tá? Então, eu devo ter de formação, acho que eu me formei tem pouco tempo, uns 4 anos mais ou menos. Então, tem aquela coisa de pontuação e tal. Então, eu acabei ficando sem aula, literalmente sem aula. Mas, quando eu estudei jornalismo, já tem algum tempo já, que eu tenho essas duas formações, eu estava levando uma vida dupla, literalmente, trabalhando com jornalismo, com jornalista e também como professor. Mas, conforme as coisas foram acontecendo, não aparecia nenhuma novidade. Eu acabei, nesse ano, realmente atuando só na área de jornalismo. Então, esse ano eu estou praticamente só nessa função de jornalista lista mesmo, assim. Mas eu te falo, tá? Não é uma realidade só minha, viu? Não foi só eu que fiquei com aula, não. Tem professores muito qualificados, com pós-graduação, mestrado, doido para poder atuar na sala de aula e estar sem emprego, voltando para a área de telemarketing. Esse é os Nossa, casos que está acontecendo com o governo do estado. É real, não é suposição minha. Tem relatos meus de amigos de profissão voltando para o telemarketing, trabalhando com aplicativo, porque as contas não param de chegar. A gente está falando de uma classe trabalhadora. Eu nem sei se é sorte, tá? Mas eu tinha 2 empregos, então nunca foi sorte, né? Só mais trabalho, mais trabalho. Mas agora eu estou só com um, porque a sala de aula realmente não quer mais a gente. E para ser bem sincero, não queria baixar o clima na hora que eu cheguei, mas tem que ser muito sincero. A tendência é de piorar cada vez mais isso. Se diminuiu as aulas, capaz de tirar, porque no ensino médio não tem mais aula de história e geografia, né? É bom que fique claro isso. Então não tem mais aulas e cada vez mais eles vão querer diminuir a grade na área de humanas e colocar aula de empreendedorismo, né? Empreendedorismo do quê? Se a pessoa não tem nem o que comer, na realidade, né? Então, a gente fica literalmente nesse bololô todo aí. Então, te respondendo, eu estou como jornalista agora, trabalho no UOL, faço conteúdo no UOL tem 1 ano já, mais ou menos, faço conteúdo nas minhas redes sociais, que é a Tarso Oliveira, e também estou fazendo outros freelas aí que a gente pode conversar depois, na região rural também, estou trabalhando lá. Então, estou sobrevivendo nesse formato maluco do jornalismo. Mas sinto falta na sala de aula, tá? Porque eu mais aprendi do que ensinei. eu imagino. Não, eu acho que não tem pesar não, assim, acho que vamos falar das coisas boas também, é isso, né, é sexta-feira, a gente quer falar de entretenimento, super importante, mas tão importante também é trazer essa questão, em razão justamente da realidade. Inclusive o Leandro Fortes, que fica comigo na primeira parte do programa, ele até falou: "Olha, já que ele é professor, eu queria deixar aqui uma pergunta, então eu vou começar por ela já, inclusive Por emendando favor. no assunto". Ele questionou, ele queria até saber, um pouco assim, e te ouvir mesmo, né, a gente quer saber da sua opinião,
agora é que você não está mais na sala de aula, mas certamente acho que você acompanhou um pouco aí desse processo dessas escolas cívico-militares que cada vez mais estão sendo implementadas no estado de São Paulo e que são escolas públicas direcionadas, né, para as crianças e adolescentes das periferias, portanto, não é o filho do burguês, né, da elite que vai ter o modelo pedagógico cívico-militar, né, são essas crianças e adolescentes que têm na sua cultura, a partir dos seus pais, avós, a cultura do hip hop, a cultura Uhum. justamente desse é, música e expressão cultural da contestação, né, da alegria, mas também a partir de uma observação da realidade, da própria realidade Sim. vivenciada, né, por essas crianças e adolescentes. Então, te ouvir, como é que você avalia, sabe, como é que vai ser, por exemplo, para a formação, para a construção dessas crianças e adolescentes inseridas nesse modelo pedagógico, que é uma relação ali que a gente já sabe que é, para dizer no mínimo, conflituosa em relação, né, à vivência e estando nesse modelo de escola cívico-militar. Máquina de fazer vilão. Simples assim. É uma máquina de fazer vilão, literalmente. Olha, eu também estudei escola pública, sou do extremo leste de São Paulo. Era uma máquina de vilão também nessa época, sempre foi. Se o país não investe em educação, a gente sabe o que eles querem pra gente, certo? Enquanto a classe burguesa, eles têm todo o acesso, eles têm aulas das melhores situações e a gente tem uma educação só para realmente assinar o nosso desconto do salário ali, enfim, a gente já está sabendo de tudo isso. Mas olha, eu gostaria de começar a dizer uma coisa antes que foi pouco falado também. Existe essa coisa sucateada também para profissionais que estão trabalhando na secretaria, estão trabalhando também na coordenação. Então, assim, existe literalmente essa coisa do tal neoliberalismo chegando de fato na escola. De fato na escola. O que eu estou percebendo é um completo esvaziamento total do motivo de existir a escola. Eu vou dar um exemplo de mim antes de eu poder dizer sobre a escola, só para eu conseguir organizar em questão de década, né? Acredito que deve ter uma galera que deva ser dos anos 90, assim como eu, né? Estudou ali por volta de 2007, só para entender onde a gente está. Eu nunca fui um bom aluno, não me orgulho de dizer isso, mas eu nunca fui um bom aluno. Talvez porque eu não me encontrava na escola, enfim, outras coisas que a gente pode conversar. Só que eu, pelo menos, gostava de ir para a escola. Eu ia para a escola todo santo dia. Infelizmente, o professor sofria com isso, porque eu era terrível, não ia para a escola, mas eu ia. Hoje em dia, pós-pandemia, a situação de ir para a escola não existe mais. Tanto na cabeça de quem é do governo do Estado, que literalmente não impor mais isso, mas na cabeça dos alunos também. Então, hoje, com a famosa desculpa da tecnologia, e uma desculpa literalmente péssima, porque os equipamentos de. Ele falou do mal, desculpa, acabei lendo aqui, mas literalmente a questão da tecnologia com equipamentos horríveis é a desculpa para literalmente não ter mais aula de história. Então, eu tenho relatos de alunos que falam assim, professor, a gente não aprende com os aplicativos. E são meninos que ficam no celular o dia inteiro, a tecnologia, aquela coisa do celular. Professor, a gente não aprende. Não, mas o que você tem que fazer? Não, é só você ir até o final da página, né, da página aqui, da nova guia, você completar e ir embora. A gente só fica passando. E eles ficam falando de números, de conseguir atingir tal número. Então, assim, o que está acontecendo no estado de São Paulo, eu sou filho de professor, minha mãe também é professora da rede pública há mais de 30 anos, e também teve uma vida dupla assim como eu, então nunca foi privilégio. Ela disse assim para mim, filho, eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual que está acontecendo. Só que eles estão usando, aliás, é necessário a gente discutir isso, eles estão dominando o discurso. Não dá para negar. Então, por exemplo, acho que a única abertura que eu tinha dessa coisa de encontrar a sua realidade, discutir a realidade na matéria de história, era o rap, porque o rap ele é poderoso que não dá. Entende? O rap, a cultura hip hop, o próprio funk, mas eles estão dominando o discurso a ponto de, tipo, o que está acontecendo está legal. A questão cívico-civil-militar é importante, porque tem que ter polícia na periferia, nas escolas, para não acontecer mais problema. Mas eu vim de periferia e sempre teve polícia em muito lugar e nunca melhorou nada, entende? Quer dizer, só piorou. Só piorou a situação. Então, assim, eles estão conseguindo, eu digo eles, quem? Essa direita, né? Que o governo do estado de São Paulo, eu coloco uma característica que é um cara fascista, mas que ele vai sentar na cadeira, o cara tá na praia, é um fascista na praia. Acho que foi até o Pedro Manuel que disse isso, né?
de que tá na praia, mas ele parece ser brando, mas ele não é, ele tá fazendo tão pior quanto o cara de extrema-direita que tá aí fazendo discurso que tem que matar comunista e por aí vai. Só uma Né? maquiagem, né, Tarso? É só ali uma Total. uma maquiagem de bom moço, é um fascista que come de garfo e faca, não é um escroto, sabe, aquela Jamais. coisa assim. Ele tem um terno alinhado, ele fala um pouco mais bonito, um pouco mais rebuscado, mas é um fascista. Continua sendo um Total. fascista, né? E agora eu acho que realmente essa coisa fascista está chegando, de ter relatos de amigos, colegas meus, que como eu falei, eu saí da sala de aula em 2025, né? Então é importante dizer isso, que eu estou sempre recebendo relatos, de que está tendo um policial querendo dar ordem pedagógica. De literalmente o policial está participando do contexto pedagógico. Para mim já não teria nem que ter polícia, enfim, né? Mas contexto pedagógico. É daí para pior. Então, assim, vai sucatear. Existe uma sala, que é a sala do futuro, né? Que a galera fala de tecnologia, que, aliás, se você olha e fala, nossa, esse plano é maravilhoso. Mas quem executa são pessoas que são técnicos de informática e não professor. Então, assim, é literalmente a sucatear a educação de fato, entende? Mas é literalmente dizer, o pior para mim é assim, sucatear sempre sucateou. A gente sempre teve as piores condições, os professores sempre ganharam muito mal, máquina de fazer vilão. Só que agora eles conseguiram encontrar uma forma através da tecnologia, através do anticomunismo, para conseguir dominar o discurso. Aí é uma coisa que eu falo, eles dominaram o discurso. E essa esquerda da senhorita Morello, que eu falo muito com os meninos, essa coisa, o amor vence o ódio, eles não chegam. Eles não chegam. Quem está chegando é a direita. Porque ele conseguiu dominar o pastor da igreja. E aí é que eu te falo, imaginando bem, uma criança, eu tenho muitos alunos assim, tá? Mas eu não vou citar, claro, mas um exemplo. Uma criança que infelizmente não teve o pai presente, a mãe presente, é criada pela avó. Essa avó trabalhadeira demais, cuida, faz tudo pelo neto. Mas ela sofre muito também com a questão social do Brasil e racista também. Ela vai para a igreja procurar força. Você acha que ela vai votar em quem? Em quem está andando de Celta? Ou o pastor que está com ela todo dia? Entende? Então, ele dominou o discurso, eles dominaram o discurso. Tem que ser sincero e entender, eles dominaram o discurso. Então, além do policial entrar, ele está tendo liberdade para entrar e está recebendo com palmas, enquanto o professor está ficando em segundo plano. Tarso, acho que até pegando um gancho aqui um pouco dentro do teu trabalho, né, como jornalista, como produtor cultural, como também que está dentro desse campo, é, assim, você acha que está faltando uma radicalidade, você que até falou do Malcolm X, por exemplo, uma radicalidade no discurso da esquerda como um todo, num sentido mesmo de fomentar e construir essa consciência de classe crítica? Porque, veja, essa ideia que se tinha sobre a escola sem partido, muito vocalizado pela direita, uma mentira contada, né, que se tinha essa coisa Total. de doutrinação marxista, doutrinação pela esquerda, etcétera. Era uma mentira contada, mas uma mentira que foi muito bem contada, porque na verdade a doutrinação ideológica, ela está vindo de uma outra forma, através inclusive da implementação das escolas cívico-militares, porque isso é uma doutrinação ideológica que está acontecendo, né, Tarso? Sim, E aí minha pergunta na verdade, são 2 perguntas em uma só, por mas favor. eu queria que dialogue. A primeira é isso, se falta, na sua avaliação, uma radicalidade por parte do discurso, né, e também uma avaliação sua, por exemplo, como é que você avalia essa aproximação de figuras da direita e da extrema direita, a exemplo realmente mesmo das eleições para a prefeitura de São Paulo, com produtoras de funk, que é o ritmo da molecada, é o ritmo das novas gerações, né. E o quanto isso, inclusive, são formas justamente de, cooptar um discurso e adentrar cada vez mais, nas quebradas, nas periferias, cooptar essa juventude, porque na minha avaliação, são coisas que não andam, separadas, eu acho que faz parte tudo de um mesmo projeto, né. Não, total, total. Primeiro assim, radicalidade falta muito, tá? E eu te digo uma coisa, o que mais me motivou na minha vida, agora falando como jornalista e historiador, não foi o amor, foi o ódio. Eu tô falando de mim, cara, uma coisa minha. Mas você tá, na verdade, o Brau falou isso no documentário do Racionais, eu vou até citar o meu ídolo maior. Essa coisa do racismo do Brasil, ele esvazia o preto, ele esvazia o povo da periferia.
E quando você esvazia, nem ódio ele sente. Então, esse formato de que essa esquerda está falando é de esvaziar. É de esvaziar. Então, assim, para mim, é muito complicado tentar entender e tentar literalmente dizer, e aí, vamos lá, esquerda e tal. Eu consigo me ver muito nos cursos do Chavoso. Eu te dou até um relato pessoal rápido para conseguir explicar bem, porque eu acho que relato pessoal e, aliás, de cotidiano fica melhor. Eu, no ano de 2020, como todos nós, estava numa pandemia, eu tinha acabado de me formar na faculdade, estava louco para ir para a sala de aula e tal, e estava ali, ainda cagando regra sobre a questão do 2018. Ah, como é que pode, galera da quebrada votar nesse cara? Eu era esse cara falando isso, tá? Então, eu estava até cagando regra também. Quando passou 2018, e a gente sabe como é que foi terrível, e pandemia pior ainda, eu voltei para minha quebrada, quer dizer, estava na minha quebrada, claro, mas estava lá em 2020, pandemia, não podendo sair de casa. Eu não vi ninguém da esquerda lá. A direita também não. Mas a direita, ela estava dominando o discurso do pastor. E aí eu comecei a perceber que esse discurso da esquerda não me encaixa. E aí fica como o Galo falou, eu sou um cara de baixo, não um cara de esquerda. E os caras de baixo tá cheio de ódio, pô. Os caras de baixo tá cheio de ódio, eles querem vencer na vida. Disposição nunca faltou. E quando a gente fala que o cara tá cheio de ódio, o cara tá cheio de disposição para vencer, ele acaba se prendendo a discursos de coach. Porque hoje é muito discurso, né? Hoje é muito discurso de rede social, de 1 minuto e meio. Hoje a política, não a gente que representa a gente, né, que faz na prática, mas essa política institucional se tornou um bloco de influenciador. E o cara que está querendo, tá trocando o almoço pela janta, ele está buscando alguma coisa ali. E aí, como eu te falei, a direita dominou o discurso a ponto de ele entrar numa produtora de funk e ser bem recebido. De ser bem recebido, foi muito bem recebido. Porque hoje em dia é discurso de prosperidade, você é o seu próprio patrão. E aí o que acontece? Hoje em dia, a gente não tem mais sindicato, você não consegue mais conversar com a pessoa indo na fábrica. Como eu vi muita galera dos anos 90 fazendo, que dali mudou. Não, vamos conversar agora. Agora não, você vai parar o motoboy agora como? Mas a esquerda não quer conversar, cara. A esquerda quer conversar com uma coisa institucional. Dito isso, a pessoa vai lá, a direita vai lá e domina o discurso. Por isso eu estou querendo reforçar isso, que ela não estou feliz, claro, dá para ver nitidamente da minha fala, mas ela dominou o discurso. E como subverter isso? É muito louco, pessoas que cresceram ouvindo Racionais botando papo de Marçal. Mas eu vou fazer uma provocação e vou contextualizar sobre. Eu consigo me aproximar mais, eu consigo entender o cara que bota o papo de Marçal. Entender dizer para apoio? Não. Mas está buscando algo radical também. Ele está buscando algo que resolva a vida dele de fato. Porque a esquerda fica no discurso esse discurso de Santa Morel, discurso que não vai para lugar nenhum. E aí vem um cara, um pilantra safado, vem um cara e faz um discurso desse que vai mostrar grandeza, a pessoa vai lá e acredita. A partir do momento que perdeu a conexão com o povo, o Brau falou que em 2018, e a esquerda não entendeu ainda. A partir do momento que você perdeu a conexão com o povo, você dá a brecha para qualquer um entrar e fazer um discurso, cara. E foi isso que aconteceu. As provas estão aí, referente. Tá no mundo, todo mundo tá falando que esse cara que fechou com a produtora de funk tá nítido. Só que eles querem dinheiro. Tem muita gente no funk falando agora de cultura, tem muita gente no funk que detesta o funk. É igual a parada de futebol, né? Tem muito cara que é sócio do clube, mas nem torce pro clube, porque ele quer saber de dinheiro. Entende? Tem a Frente Nacional das Mulheres do Funk, que é uma galera que me representa, que, cara, eles querem saber de dinheiro. Então, hoje, o capitalismo, essa coisa da modernização, ela tomou também. Isso aconteceu com o rock, isso aconteceu com o rap nos Estados Unidos, aconteceu com o samba também. A apropriação, de fato, ela tão potencializou que virou só dinheiro. E isso impacta na cultura também, quando a gente vê a construção lírica dos artistas também. Porque existe uma monopolização, de fato, dessas gravadoras. E quando essa monopolização acontece com um cara como esse sendo apoiado, esse cara é meu parceiro de Juliette, o cara não sabe nem qual que é a representação da Juliette, começa a subir numa moto, vira tudo só. Vira tudo só. Mas é uma construção de um lugar que não está sendo ocupado por uma galera que fala que luta pelo povo trabalhador. A partir do momento que tem um esvaziamento, você dá abertura para um monte de gente entrar, mano. Entende? Minha mãe fala uma frase que é assim, o rap estava no momento que eu não podia estar. Minha mãe sempre trabalhou muito, trabalhava em 3 escolas. O rap estando ali, ele me formou como ser humano. Mas se o rap não está ali, na minha vida, talvez eu seria um cara que botava um papo no Marçal também. Entendeu? Então, por isso que eu me identifico. E durante muito tempo, eu estava fazendo um discurso de cara que era playboy, que estava na Paulista, falando que tem que ler Karl Marx. Porque essa esquerda, na minha opinião, essa esquerda
Senhorita Morella, lê isso. Ah, você tem que ler Karl Marx. Mano, você já foi na favela ver como é que a galera passa fome lá? Tem aluno meu, que lógico que eu não vou citar, que vai pra escola só pra comer. Ele nem quer saber de estudar. Ele quer falar de Karl Marx. De Karl Marx. Eu fui saber de Karl Marx na faculdade, cara. Nem eu sabia disso. A partir do momento que você perde essa conexão, já era, cara. Já era. Você pode até falar, mas não é através disso que você vai conseguir acessar, né? A proposta um Opa, pouco do que a gente tenta problematizar e trazer aqui é justamente isso. A gente pode até falar, mas a gente precisa conquistar primeiro essas pessoas e não vai ser com um livro rebuscado aqui, falar: "Olha, leia essa teoria". Não é isso, não é isso. Você tem toda a razão, Tarso. E aí eu te pergunto, né, eu sou da mesma geração que você também, eu sou de São Paulo, só boa. que eu sou do interior, e também cresci ouvindo 105, né, o Espaço Oxe. Rap. Então, assim, isso realmente forma a gente, né. Sou aluna de escola pública e aí a minha pergunta, ela vai justamente nessa direção, como é que você tem visto atualmente o hip hop, a cena do rap, que agora a gente está também falando de funk, né, porque o que se vê muito, em linhas gerais, claro, né, estou aqui Uhum. generalizando, mas, muito essa associação à ostentação, né, e aí nós temos as explicações todas, que acho que você pode falar também, mas, me parece que tem essa nova geração, não sei se está descolada, mas é uma nova forma de lidar com o hip hop e com o rap, me parece. E agora com o trap também, e com o funk. Então eu queria te ouvir como é que você agora, você que passou, a gente que é dessa geração, né, e Sim. agora você que inclusive já atua como professor, está conversando com a galera mais nova, como é que vocês, enfim, como é que você tem visto a cena do hip hop atualmente, esse diálogo com essa nova geração? Porque me parece que a gente tem, que esse rap que nos formou, e aqui eu vi várias pessoas no programa. Renata Prado veio aqui, conversou com a gente, Oh. nacional, né, das mulheres do funk. Dani Nega também veio aqui, que é uma outra cantora, também teve Uhum. conversando conosco aqui. Essa semana o Gog também teve aqui conosco. Então, assim, a gente tem conversado muito realmente para entender um pouco, mas são essas pessoas que vêm, né? O Gog não precisa nem falar, né? Claro. Enfim. Mas, assim, muita gente que vem aqui, a gente está falando muito dessa formação desse rap. Tô falando do rap, mas do hip hop como um todo, que constrói na gente um pouco dessa consciência de classe, né? Mas essa nova geração me parece que está num lugar um pouco num limbo, talvez, ou então está muito indo para esse lugar mesmo dessa condição neoliberal da vida, sabe, desse contexto. Então, queria te ouvir como é que você tem avaliado, e você que está conversando diretamente, inclusive, com esses artistas o tempo todo no teu trabalho. Olha, primeiro que assim, eu acredito muito que a. Eu vou até citar uma coisa que é importante, que esses artistas do rap agora, que eu acredito que a cultura hip hop é algo muito maior e infelizmente muita gente ainda não adentrou ao movimento que salvou vidas, mas eu acredito que essa música rap, eu até tenho um pensamento que, tô falando dos artistas agora, tá? Eu até entendo, perdão, eu até fico feliz, que eu prefiro mil vezes ele cantando isso do que estando fazendo coisa errada na quebrada, tá ligado? Eu prefiro. Existe um símbolo aí. Eu também sou assim como o Brau, que né, tá ouvindo como eu acredito também nos símbolos. Tudo começa no mínimo também. Eu também não comecei entendendo todas as letras do God. Adoraria, aliás, mas ele é tão inteligente que eu demorei um pouco para entender. E muitas vezes eu me conectava com símbolos pequenos. Os símbolos são importantes, mas esses símbolos, eles são ainda mais importantes na construção da consciência quando existe um território favorável para isso. Então, agora a gente vai pegar agora os anos 90, você que vem da mesma geração que eu. Eu me tornei adolescente nos anos 2000, a partir de 2003 ali, nada como um dia após outro dia, 105. O abandono completo, vindo do extremo leste de São Paulo, abandono. Eu duvido o governador saber chegar na minha quebrada. Só com o motorista, ele não sabe chegar. Não sabe onde ele volta, imagine chegar. Então, assim, a grande questão é, existia um abandono, mas não existia uma dominação de discurso até então ali. Eu estou forçando nisso, porque já existe uma dificuldade muito grande para conversar com os meninos.
Aliás, perdão, com os meninos não, eles estão formando a cabeça, mas com os pais muito mais. Os pais falam, não é para ficar falando de política na sala de aula. Eu já recebi críticas ferozes de pais na porta da escola falar isso para mim. E pais que trabalham tanto, trabalham como Uber, trabalham 14, 18 horas. Não quer que fale da escala FII 6x1. Não quer que fale. Esses meninos, adolescentes que nasceram ali em 2009, 2010, que eu dava aula para o ensino anos finais, né? Eles estão doidos para poder trocar uma ideia. E vou te falar uma coisa, Thalita, eu dei certo na sala de aula, dei certo que eu estou aprendendo, né? Mas dei certo na sala de aula a partir do momento que eu comecei a ser direto com eles. Eu deixei de canto um pouquinho essa coisa, não, tem a pedagogia, mas esse discurso rebuscado, que é o meu trabalho, tem que estar... Quando eu deixei ele de canto e consegui ser eu tive muito mais resultado, aprendi muito mais do que qualquer coisa. Porém, quando eu comecei a ser criticado pela coordenação. Muito criticado, aliás. Muito criticado. De tipo, não, cara, não usa muito essa gíria que vai pegar mal, papapá, não é para ser legal assim. Então, assim, eu falei de máquina de vilão, é literalmente isso. Esses meninos, eles se vê nesses moleques, mano. Eles se vê nesses moleques, tá ligado? Eles se vê no... Pô, até o Kevin que foi embora, mas, pô, todos esses artistas novos aí, quando eu coloquei Rariel do Cracolândia na sala de aula, eu tive uma puta discussão. Os moleques viram na cara aquilo, entende? Porém, ao desenrolar aquela ideia, não consegue avançar porque existe um controle. E os moleques de hoje, antigamente a gente falava de muita coisa, né? O rap nos ensinou a lutar pela nossa questão, lutar pelo nosso povo, só que hoje os moleques, eles estão passando fome e estão querendo iPhone. Eles estão passando fome e estão querendo iPhone. Não, eu quero saber... O Brau falou isso aí muito numa entrevista que ele falou. Eu quero saber qual que é o tênis de mil lá. O neoliberalismo, esse capitalismo, ele dominou o discurso, ele sempre dominou, mas existia uma luta ainda, existia como discutir, mano. Eu falei do sindicato que é uma coisa que eu tenho na minha vivência, muito forte, muito forte. Aí eu vou te falar de 5. Imagine eu, moleque lá de 2005, 2006, que era um moleque vazio de mente também, que tá se formando. Moleque vazio, minha mãe era professora, mas periferia, tudo que é bom fica ruim, tudo que é ruim fica bom. Quando eu vejo a galera do sindicato chegando, homens negros, parecido com meu pai, trabalhador, mecânico, uma parte de coisas, mulheres, com um discurso forte, firme, o LGBTQIA+, firme, se posicionando, eu falei, pô, isso daí é eu. Só que chegava. Então você tinha pelo menos, puta, peraí, mano. Você tinha pelo menos um contraponto, agora não tem mais, mano. Agora não tem mais, entendeu? Você ficar falando, é lacração, eles nem sabem, os meninos nem sabem o que é lacração. Só que eles vão reproduzindo. Vai reproduzindo, vai ficando, e é isso que dá, cara. Então, assim, a cultura hip-hop, ela não chegou ainda. Ela chegou a música rap invisualizada, pela mente, pelo recorte, pelo olhar da gravadora. Não é à toa que reflete nas letras. A gente vê realmente letras muito parecidas, não dá para negar. São as mesmas histórias, os mesmos flows. Muitas vezes se parecem muito, mas eu quero destacar que eu ainda prefiro eles assim do que fazendo coisa errada na rua. Só que o discurso ficou tão dominado por esses empresários que eles dominaram até a arte. Isso me corta o coração. Moleques extremamente talentosos da periferia, colocando o que eles têm de mais valioso na mão de empresário, na mão do cara de topete gel. Então, eles dominaram o discurso e dominaram a arte também. E quando você domina a arte, dá pressuposto para cara em show de rap aparecer com o símbolo nazista. Então, para de verdade... Ideológica totalmente, né, Tarso? Não é eu que te interrompi, desculpa, mas assim, esse seu relato, acho que ele traduz nessa dominação ideológica, assim, por completo, né? Por completo, assim. Aí eu te falo, dá até uma travadinha aqui, você travou pra galera, me desculpa, deu uma travadinha, voltou? Voltou, tudo certo. Voltou, tá. Eu até te falo, por exemplo, eu também estava lá atrás, desiludido com toda essa esquerda institucionalizada, nessa coisa de burguês, que paga pau pra burguês, mas quando eu vi o discurso do Chavoso, o discurso do Galo, falei, aí, caralho, aí, esse aí sou eu. Eu trabalhava igual Galo, mano, trabalhava numa fábrica horrível, na pandemia. Eu não tinha como parar de trabalhar. Entende? Mas eu me vi lá. Quando chegou esse discurso para mim, salvou minha vida também. Eu também estava começando a ficar um cara não reaço, mas um cara meio, que se dane esse negócio de política aí. O negócio é ficar, trampar, fazer o meu, portar os kits mesmo e já era. Eu também sou mais uma. Porque isso daí, ele atravessa o povo da periferia. Imagina o moleque, mano. E eu vou te falar, esse discurso nosso, esse discurso tipo, da minha geração, principalmente, que é 30 a mais, esses moleques não sabem de nada. Cara, esses moleques sofrem mais do que nós. Pode acreditar, sabe por quê?
A gente, na periferia, a gente era invisível, sofria tudo que a gente está conversando aqui, tudo. Só que a gente precisava ter 1.000 seguidores no Instagram. A gente não via a Virgínia fazendo stories, 25 stories com a empregada fazendo. Hoje eles têm um relato de que eles, puta que pariu, eu tô muito na merda. Então eles querem o quê? Eles querem ser rei, eles querem portar também. Por isso que eu, de vez em quando, não acho que a aposentação é uma coisa ruim, não, tá? Porque eu penso assim, claro, nesse contexto todo, para putz, mano, cada grande da gravadora, o cara tá preso, tem uma discussão. Mas o Mas é símbolo, compreensível, né, Tarso? É compreensível, claro. lógico, Não, só que, cara, quando chega, não tem como. até porque, assim, ninguém quer passar perrengue. Ninguém quer passar perrengue, Entendeu, todo mundo mano? quer viver bem, tranquilamente, ter conforto, ter uma roupa legal, bacana, poder comer num lugar bacana. Então, assim, essa ideia de ter que passar sufoco, ter que sofrer para conseguir alguma coisa na vida, é uma ideia muitíssimo equivocada. Todo mundo quer ver. O filho do burguês não passa por isso. Por que, que o filho do trabalhador tem que sofrer, né, dar o sangue para poder ter ali um mínimo? Então, o filho do trabalhador, né, pensando aqui nessa geração, também quer viver bem, quer ter tranquilidade. E muitas vezes o que a gente talvez faça essa crítica à ostentação, que é uma crítica, realmente, acho que é importante a gente falar, porque essa Sim, ideia de que a favela venceu, ou não, o rapper lá, que, né, o cantor de trap que tá multimilionário e sim, etc., como se isso fosse realmente a solução, isso precisa ser problematizado e falado. Mas sim. por outro lado, a verdade é que ninguém quer passar sufoco, Tarso, né? Ninguém quer ficar passando dificuldade. Essa estética da pobreza, essa coisa, esse discurso do não, porque para eu poder conseguir alguma coisa na vida, eu tenho que acordar 5 horas da manhã e trabalhar 14 horas por dia. É mentirosa. Quem defende isso não trabalha. Quem defende esse tipo de coisa não trabalha 14 Não, horas. Vá quem lá faz isso acordar. é o Luciano Huck, né? O Luciano Huck faz muito isso, né? Porque ele não trabalha. É, E é é outra isso. coisa também que eu queria questionar. Falam muito dos moleques do funk que estão portando, pá, tem que problematizar sim, porque tem muito moleque que quer ser esse moleque do funk que rouba o celular, a criminalidade. Eu sei, eu também sou parte disso. Mas por que você não vai questionar o filho do cantor sertanejo lá que tem 1 milhão com o dinheiro escravizado? Ninguém questiona. Ninguém vai lá para vídeo lá questionar porque o cara tem 5 gerações morando lá. Então é o que eu te falo. Uma coisa é você problematizar. Acho importante problematizar. Eu falo para os manos da minha quebrada, os caras mais velhos. Irmão, tem que ouvir os caras marxistas, os caras têm a visão 1.000 graus. Tem gente roubando o celular aí para quitar seus caras do funk, mano. Tem que ouvir. Agora, peraí, problematizar ou chutar é outra coisa. Chutar, não, é muito isso, né? Esses moleques de hoje sabem de nada. Mano, os moleques sabem de muita coisa. Os moleques sabem de muita coisa. E os moleques estão se vendo no símbolo. Os moleques querem vencer, mano. Os moleques não querem ser pobre mais, os moleques querem vencer, mano. O Galo também falou, tô citando o Galo, porque o Galo eu conversei com ele esse dia, tô lembrando ele agora. Cara, quando você tá com um boot no pé, você não é mais um moleque de quebrado de canela russa. Você é um moleque com Nike mola. Você se torna gente. Então, é aí que, para mim, falta a questão da política e entender esses símbolos. Os símbolos estão aí, gente, não tem como mudar mais. Os símbolos estão aí. E são símbolos positivos até, como eu te falei. Aliás, até não. Moleque de periferia que está ganhando dinheiro, mesmo com o controle dessa gravadora, o controle artístico, que é perigosíssimo, sim, mas ele está ganhando dinheiro que fazer coisa errada. A partir do momento que você descarga esse símbolo, você perde a conexão com a realidade e com a próxima geração. E está acontecendo com a minha geração isso. Esse moleque de tudo na mão, celular, fala, irmão, você não sabe quanto esses moleques estão sofrendo. Quanto esses moleques estão sofrendo, tendo crise de ansiedade, questão de saúde mental por conta da questão da rede social. De você não ser visto. Eles não são vistos 2 vezes pela questão social e também na rede social. Quando ele não tem 1.000 seguidores, não bate 100k em uma foto. Eu já vi a aluna minha ter crise de ansiedade porque a foto dela não bateu 50k. Não, 50 views, né? 50k, 50 mil. Eu já vi isso. É pior. Eu falei, mano, se eu fosse um adolescente agora, eu estaria pistolado também. O ódio seria muito maior. E o ódio tá aí. Mas aí o ódio é discutido aonde? Não é discutido. Eles batem palma para o Elon Musk, porque o Elon Musk chegou até eles. A partir do momento que você não chega, eu vou te dar um exemplo. Uma campanha, as pessoas vão saber quem eu estou falando. Uma campanha política onde o cara mostra que ele está andando com o carro Celta. Thalita, você veio de periferia também. Você acha que todo pobre anda de Celta?
Não, não, desculpa. Assim, na verdade, eu não sou de periferia, mas eu venho do interior de São Paulo, mas eu não sou nascida na periferia, mas eu cresci em escola pública, assim, eu tenho totalmente essa vivência, não sou necessariamente de periferia, mas eu tô inserida totalmente nesse contexto. Por isso que eu digo com propriedade. Essa romantização da simplicidade, Tô. ela ela não vai conectar com as novas gerações, né, Tarso? E aqui não é fazer uma defesa nem romantizar, né, a ostentação, a riqueza, né, não é nada Não. disso. Mas eu acho que é compreender as coisas como estão, para tentar construir um diálogo com essas novas gerações. Porque senão a gente vai ter Pablo Marçal como uma referência para uma. Eu vi, Tarso, olha só, assim, são coisas, né? Nas eleições agora, o Pablo Marçal teve um garoto que ele fez um corte de cabelo com o nome do Pablo Marçal. Ele foi num cabeleireiro, sabe os cabeleireiros, os que fazem os cortes, né, os desenhos. Então, assim, é isso, assim. E aí tem, né, você citou a senhorita Morello, que isso é muito repetido, realmente, porque são discursos muitas vezes que eles distanciam, sabe, e distanciam de história, assim, e aí a esquerda, a representação da esquerda, ela fica caricata para essas novas gerações, E sabe. também Eles acho que, e também acho que utiliza a gente, viu? Para ser bem sincero. Também acho que utiliza a gente. Também acho que na hora que é para ter eleição, quer ficar falando do rap, quer ficar trazendo os caras do rap. Não, porque é importante. Aliás, essa esquerda tá falando coisa que a gente aprendeu com o rap há 30 anos. Tá, beleza, mano. O mundo é, o Brasil é racista. Mas e aí, vambora. Tem que parar de morrer gente preta aí, mano. Vai ficar no discurso até quando? Tem que ter ação. O rap, o rap muda vidas até hoje, racionais, com mais de 30 anos de carreira. Chega nos moleques de 15, porque ele chega. Ele chega lá, ele tá lá. Se o Brown tivesse lá, não sei como é que eu seria, entende? E outra coisa, essa questão de ostentação é muito complicado, porque tem vários caras da nossa geração 30 a mais que adoram ver o Tupac no Notorious Big. E cantam coisa, a mesma coisa que o moleque canta aqui. A mesma letra, misógina muitas vezes, machista muitas vezes, com discurso de ostentação, e os caras levantam o braço, isso que é o rap. Então, não é pra ser igual, porque existe a diferença. Esses caras que falam que não, os moleques de hoje é perdido e tal. Cara, você ouve Tupac igual os moleques ouvem esses meninos do funk. Porque eles estão querendo ser gente. Entende? É ser gente, mas ser gente do mundo capitalista, Deus é uma nota de 100, mano. Você tem que ter dinheiro. Beleza, esse é o mundo que estamos vivendo? Tá, mas vamos trocar uma ideia, vamos conversar, mano. Tá ligado? O Brau pra mim, eu falo para as pessoas que o Brau fez o que minha mãe fez. Quer conversar comigo olho no olho. Ele não conversou comigo assim, superior. Essa esquerda institucional, ela quer conversar com a gente superior. Ô, menino! Ô, vou salvar você. Não, mano. Ah, quer falar de alguma coisa? Vamos falar. Eu sou jornalista historiador. Vamos trocar uma ideia frente a frente aqui. Pô, rap minha família que me educou, tá ligado? Mas não. Agora, o Brau conversa comigo, Jesus chorou, você vê que ele tá falando que ele tá chorando. Tá passando uma situação difícil. Ele conversa olho no olho com você. A situação humaniza. Igual o Paulo Freire fez. Quando eu cheguei no Paulo Freire, eu falei assim, caralho, essa linha aqui dele aqui parece do Brau, parece da minha mãe. Que é a mesma coisa. Por quê? Humaniza a relação. A partir do momento que você não humaniza, e desumanizar é você desconsiderar esses símbolos. Entende? Beleza. Ah, a questão do... Falando muito do futebol ainda, né? Que, aliás, é uma coisa que mudou. Antigamente, jogador de futebol era o sonho de todo moleque da minha geração. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia é a questão do influenciador. Né? Essa coisa de números, de like, de um monte de coisa. Cara, conversa direto. Eu também tive essa experiência, né? De criar o conteúdo nas redes sociais. Teve um moleque que perguntou para mim. Um moleque, aliás, um dos melhores alunos que eu tive. Professor, você está fazendo o que aqui? Você tem tantos seguidores no Instagram. Olha a realidade do moleque, mano. Eu falei, meu parceiro, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Cheguei. Mas, querendo ou não, pelo menos chegou. Eu só quero que chegue, Thalita. Você tem que chegar. Esse discurso de desconsiderar, eu entendo sim, a favela não venceu. A favela não venceu, venceu uma favela. Sim, eu concordo com vocês. Lógico. Só que, de repente, esse símbolo aí, você pode trocar uma ideia com o cara, você não pode desconsiderar. O que eu sinto é que estão desconsiderando o símbolo que esses moleques estão criando. É claro que eu concordo com a Sueli Carneiro. A favela não venceu, mano. Lógico que não venceu. Mas troca uma ideia com o moleque. Mas por que você acha que a favela venceu? Vamos trocar uma ideia. A partir do momento que você troca uma ideia, o moleque vai pelo menos refletir, mano. Tá ligado? Como fizeram comigo, fazem comigo até hoje. Fazem comigo até hoje. Entende?
Então, não é uma troca. Eu acho que é uma troca, politicamente falando, impactando na cultura. Existe um lado querendo dizer para você o que você tem que fazer e existe o outro lado te vendendo um sonho. O que vai acontecer? A pessoa vai querer abraçar o sonho, não vai querer ouvir oreado. Adolescente ouvir oreado? Não vai querer ouvir oreado. Adolescente fala, ai, roubar minha presa, quero portar um kit. Aí vem um cara fazer esse discurso, que é um discurso de a gente sabe para onde que vai, a coisa abraça. Agora, muito me indigna mesmo, assim, agora uma indignação profunda. Pessoas que cresceram na periferia, pessoas que sabem o valor que tem, entendem e estão apoiando um cara como esse daí. Não entra na minha cabeça isso. Esses meninos não, os meninos estão se formando ainda. Agora, cara que já é crescido, cara que sabe o que está acontecendo com o Brasil, apoiando um cara como esse, é que está pensando só no dele. Está pensando só em dinheiro. Então, tudo virou dinheiro. Não tem mais arte, entendeu? Tudo é like, tudo é players nas músicas, né? A arte não se prende mais. Tem discos que eu ouço, deve acontecer que a galera está ouvindo também, que, sei lá, deve ter nem 100 views ouvindo, mas mudaram a minha vida. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem que ser a música que está na playlist mais estourada. Então, essas relações do capitalismo dentro do contexto tecnológico, eles dominaram a narrativa de achar que dos meninos achar que o Elon Musk está mais próximo deles do que o Brau. Entende? É muito louco isso, e eu digo para você, assim, conversando contigo, que é confuso para mim como conversar. Mas o que eu estou dizendo para você é, o que me irrita é desconsiderar tudo isso. É o mundo que nós estamos vivendo. Você vai desconsiderar, então você vai ficar lá nos anos 90. Como tem muitos caras da minha época que fica, que saudade que eu tenho do Racionais falando, fazendo luz dos anos 90. Irmão, você já ouviu Homem na Estrada? Você tem saudade daquilo? Porque dali é literalmente um relato do genocídio que aconteceu com pessoas pretas. Você tá com saudade daquilo? Ah, saudade sobreviver no inferno. Irmão, sobreviver no inferno, cara. Totalmente. Não, concordo completamente e também pensar que é isso, os tempos mudam, as coisas mudaram, os tempos mudaram, o contexto é outro, o mundo é outro e a gente precisa tratar as coisas do agora, né? Acho que a gente traz as nossas lições, carrega aqui os nossos repertórios, né? Mas é uma outra geração e tratar com moralidade, né? Achar que tem que proibir e assim, né, o funk, né, só para falar do funk, essa estratégia, rasteira da extrema direita, capitaneada pelo Rastei. MBL, por essa vereadora dessa lei anti-Oruan, que é uma ação coordenada, que é um PL que está sendo apresentado em outros lugares do país também, para tentar criminalizar o funk, e você lembrou muito bem, fala em nome do Oruan, mas um grande parceiro do Oruan é o filho do sertanejo que está lá acusado de trabalho de condições análogas à escravidão. Desse que é um garoto Ninguém branco, fala. ninguém fala. Ninguém fala. Agora, do Oruan, e não é sobre o Oruan, inclusive, né? A lei anti-Oruan Sim. não é anti-Oruan, é um apito de cachorro para uma polícia ficar cada vez mais violenta e promover o que ela já promove nas quebradas, nas periferias desse país. A gente já falou. O Chavoso foi o primeiro convidado desse programa, Tarso. A gente Demais. fez uma fala falando fez uma entrevista falando só sobre a lei anti-Oruan. Só sobre isso. E moralizar, falar que o funk é para produzir bandido, essa coisa, é algo que a gente ouviu lá nos anos 90. Tarso está aqui, pode comprovar. Música de bandido, que hoje se fala em relação ao funk, ao trap nem tanto, porque o trap talvez, né, tenha um pouco mais essa linha da ostentação, mas ao funk especificamente, e que é música de bandido e etc, é uma coisa que lá nos anos 90 ouvia-se muito do rap em relação a isso. Ou, e no E samba também. décadas antes o samba era assim. Então, assim, é a mesma estratégia, é o mesmo discurso numa nova roupagem, falando de uma arte que é feita, criada pela periferia, pelas quebradas e pelas favelas desse país, sabe? Então, assim, senão a gente cai, é isso, né? Você falando dessas pessoas da nossa geração, que são um pouco mais velhas e que têm esses discursos moralistas, que é isso, senão a gente está reproduzindo aquilo que a gente combatia quando era jovem. Olha que absurdo, né, Tarso? Mas, Parece que nunca enfim. peguei 20 anos. Eu fico sentindo assim, já perguntei pro mano, você não tinha 20 anos, não? Aliás, perguntei com um parceiraço, meu irmão, só que eu não vou citar, lógico. Ele, não, esse moleque de hoje. A gente tava falando que, eu tava citando pra ele que é uma coisa séria, né? De que, pra mim, a droga que mais afeta a periferia não são as drogas, é o álcool. E o álcool é liberado. Porque eu já vi tragédia com álcool.
E ele falando, aí, nesse assunto, o moleque, esse moleque de hoje bebe demais, eu olhei pra ele e falei, você falando isso? Quando você tinha 20 anos, era pior que ele, pô. Tá cagando regra pra quê? É um exemplo simples de quebrado, de cotidiano, mas é literalmente dizer o quê? É uma mistura de saudosismo com moralismo que eu não entendo. Eu não entendo como é que é, mas hoje em dia hoje está muito mais rápido. Os moleques querem para ontem. Ou melhor, os moleques querem para agora. A minha geração queria para ontem. Eles querem para agora. Para agora, imediato. Eu quero agora. Eu quero meu like agora. Aí quando você fala, eu quero meu like, eu quero a minha vida, eu quero melhorar a minha vida agora, porque eu vi 3 vídeos de TikTok motivacional, um discurso do cara vendendo sonho vai pegar muito mais, gente. Vai pegar muito mais. É isso que me incomoda. Vocês não estão querendo falar, vocês estão querendo ficar nos anos 90, então fica lá, eu não vou ficar criticando o próprio Racionais. Racionais não é mais do que antigo, nem os caras estão mais lá, vocês estão lá ainda, entende? Vamos conversar sobre o agora. E quando eu comecei a falar sobre o agora, Thalita, eu comecei a perceber assim, putz, mano, beleza. Musicalmente falando, né, essa coisa de técnica e tal, tá bem parecido, mas é 1000 vezes melhor o moleque tá assim, tá fazendo coisa errada na rua. É 1000 vezes melhor, entende? Agora, vamos problematizar. Por que esse moleque não tem o poder dele de ganhar mais porcentagem no contrato? Isso é problematizar, chegar perto. Tem que ter mais, ele é o criador da parada. É questionar essas coisas. Mas, para mim, tem 2 moralismos aí, e a humanização mesmo dessa pessoa não existe. O Oruan é um exemplo disso. Eu nunca vi uma música do Oruan. Eu não gosto do som do Oruan, mas eu nunca vi ele falar de apologia ao crime. Eu nunca vi no som dele. Eu ouço? Não ouço, mas o moleque é prosperidade. Mas aí tem 2 lados. Aí tem a galera da lei anti-Oruan e tem os caras que ficam, mas esse moleque aí não faz som como nos anos 90. Irmão, ele tá falando as mesmas coisas dos anos 90. É que o tempo passou e você não quer se atualizar. Entende? Então me preocupa muito, Thalita. Por isso que eu gosto sempre de ouvir. Eu sou um cara que eu tô aprendendo a ouvir. E por isso que eu comecei já falando um pouco da nossa entrevista aqui, que eu mais aprendi do que ensinei. Porque os moleques me ensinaram muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais. O moleque me ensina muito mais, uma visão além do tempo. Até eu voltar para minha origem mesmo, você vai ficando mais velho, você vai se perdendo. Não, professor, por que você não fala de 20 boné? Não, que é coordenação. Não, professor, a gente se vê em você. Nunca mais fui sem boné. Então, assim, os moleques me conectam comigo. É preocupante, sim. O neoliberalismo, ele dominou, os discursos estão aí. Agora, a gente precisa combater de frente e combater dentro da sala de aula. Mas a sala de aula está o quê? Civil militar, cara. As pessoas, elas estão brigando por coisas que elas brigavam lá atrás, né? Então, assim, política e cultura, elas estão totalmente interligadas. Totalmente Juntas, interligadas. completamente. E me parece que a extrema-direita entendeu isso e a gente da esquerda que tá ainda patinando nisso, né? Ou tratando a coisa de forma moralista, sabe? Eu também acho. Não conectando com a classe trabalhadora. A gente fala sempre de classe trabalhadora e a classe trabalhadora está nas periferias, nas favelas e nas quebradas. Sim. Portanto, a gente precisa entender qual é a cultura, né, dessa nossa classe trabalhadora. Assim, eu defendo isso aqui quase como é quase religioso esse meu discurso aqui, o Tarso. Todo santo dia, praticamente, na oportunidade que eu tenho, eu falo sobre isso, sabe? Mas olha só, eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu te acompanho, né, sempre nas redes sociais. Aliás, gente, o Tarso, também é produtor de conteúdo, assim, então ele faz muitas avaliações, sobretudo sobre essas questões de cultura, né, reacts de vídeos, enfim. E aliás, tem uma outra pergunta que eu quero te fazer, mas antes, sobre os reacts de vídeo, mas eu queria te perguntar uma coisa. Tem uma frase sua, de um dos vídeos seus que eu vi esses dias, que é mais ou menos assim, aí você me corrige, tá? Mas que é uma frase que ficou para mim. Que você diz alguma coisa assim, que o samba é o que o Brasil nunca foi pra gente, porque ele te acolhe de verdade. Aí eu queria te ouvir mais se é exatamente essa frase e te ouvir mais sobre isso, né? Que Brasil é esse que não acolhe e que o samba que se coloca como esse lugar de acolhida, sabe? Eu gostei muito, assim, não sei se você vai se lembrar dessa frase, mas Lembro. eu achei ela muito emblemática, muito significativa, e para ter esse entendimento. E aproveitar para te falar, que quando eu estava pensando aqui a partir do que você falou, né, nessa frase, uma vez eu estudei um ano, eu sou como você, sou jornalista e historiadora também, né? Ô, Estudei tamo junto. jornalismo primeiro e agora terminando a faculdade de História. E o primeiro ano da faculdade de História eu fiz lá em Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul, lá perto do Chuí, e que é uma cidade que está do lado da cidade de Pelotas.
E em Pelotas, Hum, eu fui com uma amiga numa roda de samba, uma roda de samba que tem no mercado da cidade, todo sábado à tarde, muito legal, aquelas rodas de samba, assim, incríveis, pra cima, muito massa, assim. E essa minha amiga, ela nunca tinha ido para uma roda de samba na vida. Aí, num dado momento, ela virou para mim e falou assim, Tarso, e a quem tá aqui nos acompanhando, ela falou para mim assim: "Nossa, não tem nenhuma pessoa triste aqui, tá todo mundo sorrindo". Eu nunca mais esqueci, eu falei: "Bom, acho que ela captou o espírito", por mais que o samba seja esse lugar da terapia e que a gente chora, e que a gente coloca os nossas dores de amor e da vida e etcétera, mas acho que ela captou o espírito da roda de samba, sabe. Eu acho que uhum. numa frase simples, assim, numa percepção dela, ela captou, né, sobre essa coisa de: "Olha, tá todo mundo feliz". E aí acho que dialoga um pouco com a sua frase e queria te Super. ouvir um pouco sobre essa sua reflexão sobre a roda de samba, né, o que que é isso para você e desse Brasil que não te acolhe, mas a roda de samba acolhe. Muito. Na realidade, essa frase, aliás, muito feliz de estar curtindo o trabalho, da hora mesmo. Fico muito feliz quando bate bem nas pessoas. A frase é quase essa, mas assim, o intuito é o mesmo. O samba sempre foi democrático, uma coisa que o Brasil nunca foi. Na realidade, eu comecei falando muito do rap, que o rap também me formou, mas a minha origem musical literalmente começou no samba, né? Como busca. E eu falo para você assim que o samba ele teve no momento que eu também ele esteve no momento que ninguém da política estava. E aí, só fazer um panorama rápido. O que acontecia, o que acontece muito hoje é essa direita que bate palma quando fuzilam uma pessoa negra com a família com mais de 100 tiros, quebram a placa da Marielle. Esse é um lado que tem. O outro lado é de literalmente ficar postando hashtag Marielle Franco presente, mas nunca colou na periferia. A única pessoa que chega é o samba. Então, no samba, primeiro que eu me vi como gente. A primeira vez que eu fui aplaudido na minha vida foi no palco. Na escola, eu tinha, sei lá quantos anos, eu era bem pivete. Mas quando eu fui aplaudido, eu falei assim, nossa, pessoas... Eu juro por Deus que eu pensei assim. Pessoas como eu, de Canela Russa, pode ser aplaudido assim? É isso que eu quero para minha vida para sempre. Então eu falo para pessoas que o samba me salvou. Porque todo o contexto dessa política institucional, esse neoliberalismo, essa democratização burguesa, ela me odeia. Ela adora usar no slogan. Ai, Brasil, adora, adora. Mas na hora de olhar, vai olhar como um cara que é vagabundo. O sambista é vagabundo, não tem profissão. Na pandemia mesmo, eu perdi vários colegas de profissão na pandemia. Vários. Vários. Infelizmente, perdi caras extremamente talentosos. Então, o samba, nesse contexto, ele chega, já falando da questão histórica, né? Não vou nem ficar dando aula aqui, porque eu nem sou esse cara, mas quando ele chega, ele é o cara que humaniza. E enquanto tiver música, a gente vai estar vivo ainda, cara. Por isso que eu falo que a música é tão importante por esse motivo. Que ela te deixa vivo. E é bom deixar muito claro aqui que é uma coisa que eu ainda não falei. A periferia não é só pagode, samba, funk e rap, não, viu? Eu sei que a Thalita também está falando isso, mas é bom frisar isso. A periferia está tocando sertanejo, toca no Marília Mendonça, toca no forró no Nordeste, que é mais forte ainda do que outros ritmos. Eu cresci mais ouvindo forró do que outra coisa. Porque a música acolhe, de verdade acolhe, e te torna humano. Nas mais singelas situações, tá sofrendo por alguém. Pô, quantos homens pretos como eu não podiam chorar na frente dos outros, mas choravam ouvindo Soeto, choravam ouvindo Exalta. Era o único momento de chorar, escondido, mas chorava, te humanizou. É uma coisa que o Estado nunca fez. É por isso que a cultura, ela é a minha vida por esse motivo, porque ela realmente me humanizou e humaniza as pessoas. Hoje, quando eu vou cobrir eventos como jornalista, a coisa que eu mais gosto de fazer é ficar no palco. Um palco não, em algum lugar que, né, jornalista vai fazer a cobertura e tal, olhando a reação das pessoas. Vendo o quanto aquela música impacta. Toda vez que eu falo, eu me arrepio, porque eu falo, olha isso aqui, mano, que maluquice. Nesses últimos final de semana, em abril, eu fui no Quintal dos Pretos. Para quem não é de São Paulo, o Quintal dos Pretos é uma roda de samba muito conhecida aqui em São Paulo, feito por uma dupla, Os Pretos, que veio de um grupo clássico de roda de samba, que é o Quinteto em Branco e Preto. E nessa roda de samba, estava tendo uma ação com o Spotify lá e tal, mas teve o Péricles de participação e a Glória Groove. Quando o Péricles entrou, de surpresa, porque o público não sabia, só a gente da imprensa sabia, cara, maluquice. Eu só de lembrar me emociono. Aí eu falei assim, cara, aqui é gente. Aqui é de gente.
E não é só na questão de, tipo, que legal, que sorridente. Não, aqui ninguém vai zoar meu cabelo, ninguém vai me dizer que eu tô me vestindo errado, ninguém vai ficar dizendo que eu tô com a meia na canela, com Juliette. Não, aqui todo mundo é gente. E o samba é uma coisa que o Brasil nunca foi, porque uma pessoa que pode não vir de periferia da minha realidade, ela vai ser tão tratada quanto. Só me indigna algumas pessoas que vão na roda de samba e não entendem esse contexto africano. Isso me dá uma raiva. Porque o samba é tão acolhedor, por que você não respeita também? Mas, enfim. Mas a cultura do samba, ele é o Brasil. A cultura do samba é o Brasil. Não existiria Brasil sem o samba e sem a cultura africana. Por esse motivo que, quando eu fiz esse vídeo, eu falei assim, cara, não existe cultura brasileira sem o samba. Entende? E o samba, na questão comercial, acho que pensando no contexto de música, né? Se vendendo um produto e tal, ela não morre porque está na periferia. Porque quando a gente pensa nos anos 2000, Thalita, isso eu tava lá, né? Eu era adolescente, antigamente era o samba e o rap e o forró. Mas foi chegando o funk, o sertanejo foi tomando mais espaço comercialmente, a coisa foi mudando, mercadologicamente falando. Então o samba não se tornou mais o som mais ouvido, era um dos. E aí não começa a vender, alguns artistas não começam a aparecer, tanto artistas de pagode mais na televisão, mas na periferia o samba pegava fogo. O samba pegava fogo. Eu, como músico, eu já vi casamento acabar. Eu já vi casamento ser feito de novo. Eu já vi pessoas chorando, já vi pessoas falando assim, não, preciso procurar emprego, mano. Essa música do Revelação me fez voltar de novo. É uma coisa que o Estado nunca fez. Entende? Eu tenho uma memória minha de um amigo conhecido de pagode. Falou, pô, acabei de perder meu irmão, cara. Meu irmão foi preso, foi morto, tal, enfim, papapá. Não, preciso melhorar de vida. Ele ia matando essa música, eu preciso voltar a colar no samba. Coisa que o Estado nunca fez. E é por isso que o Estado, de forma estratégica, ele usa isso para ganhar voto. Entende? E aí se perde, né? Tem muitos sambistas que vieram de uma outra geração, que votaram na extrema-direita. Mas aí a gente volta no discurso de novo, que é importante frisar, porque eles dominaram o discurso. Eles dominaram o discurso, né? Então o Totalmente. samba está nesse contexto. Ele humanizou e eu tenho certeza absoluta que essa sua amiga, ela entendeu o samba porque o samba ele é democrático, cara. Você pode ir lá. E o samba enredo, que eu vi alguém citando, desculpa que eu não vi o nome, o samba enredo me ensinou muito mais sobre história do que na escola mesmo. Sobre história, história africana, sobre respeitar as mulheres, respeitar os mais velhos, principalmente. A velha guarda, quando eu vejo, eu peço benção. Respeitar os mais velhos, respeitar o povo LGBTQIA+. Mas assim como o funk, como o rap, como o samba enredo também vem sofrendo essa coisa do capitalismo tá entrando e se tornar só uma mercadoria e não uma cultura, e não algo vindo do ser humano. Então, me preocupa um pouco, mas ela continua viva. Ela muda vidas do mesmo jeito. Por isso que falar de cultura, para mim, é o que me move, cara, porque é todas as questões, sabe, que eu passo na periferia, como formação. Quando eu fui para faculdade, assim como você de história, a primeira vez que eu me senti presente em sala de aula foi quando eu falei do Racionais, né? Eu não era um bom aluno, eu era muito tímido, que eu me sentia... Alunos liam 2 livros por semana, eu estava chegando ali meio que perdido. Quando eu apresentei coisa sobre o Racionais, dizendo que, por exemplo, o Brown nunca tinha sido preso, os caras, como assim? Não foi preso? Ele já detento como? Eu falei, então, ele pegou uma carta, Jocelyn, papapá. Eu falei, caralho, as pessoas não sabem disso? Por quê? É uma coisa extremamente estereotipada, né? De que parece que todo mundo tá bêbado. Sim, tão bêbado, porque são gente. E, aliás, a galera do samba, para finalizar, senão eu vou falar pra caramba aqui, mas a galera do samba, o povo da periferia, não consome nem a metade do que a galera da burguesia consome de droga e de álcool, tá? Eu sei porque eu fui músico, toquei na periferia e toquei no bairro Nobre. O que eles usam de droga não é nem a metade que eu já vi a galera da periferia usando. Porém, eles têm livre acesso, eles podem fazer o que eles quiserem. Perfeito. E aí, assim, vou ler alguns comentários aí, mas só uma última pergunta mesmo, porque um dos Por favor. vídeos seus que eu mais gosto, porque eu debato fartamente, essa polêmica, Tarso, e você já falou sobre isso, que eu já vi também num dos seus vídeos, e tem um questionamento que está muito, acho que dentro desse guarda-chuva mesmo das pessoas que falam de coisas que não sabem. É um pouco isso, sabe? Das pessoas que dão palpite sobre coisas assim, a partir inclusive dos seus próprios preconceitos, né? E de vivências que não fazem parte do contexto delas, mas elas gostam de falar. Enfim, tô fazendo essa introdução para te falar uma coisa que se fala muito sobre o pagode 90, sobre o pagode. Hum, Essa semana mesmo, enfim, entrei numa discussão aí, porque é dessa coisa de gente falando, que eu vi uma pessoa falando sobre o pagode, qual que é a diferença do pagode do samba,
Né, daí eu fui e falei assim: "Não tem Nossa. diferença, é a mesma coisa". "Ah, mas não é, porque o pagode é outra melodia, porque o pagode tem o mais lá lá lá, iá". Eu falei: "Gente, então vocês não escutam Fundo de Quintal, Dona Ivone Lara, que é o quê Fundo de Quintal e Dona Ivone Lara? É pagode ou é samba? Pergunta para o Zeca Pagodinho então, qual que é a diferença de um e o outro, pergunta para o Péricles e para o Tiaguinho, que também já falaram sobre isso numa entrevista". E enfim, e aí essa polêmica, assim, completamente desnecessária sobre, porque aqui é samba, aqui é pagode, né, para tentar diferenciar um lugar de outro. Ou então gente que fala que São Paulo não tem samba, São Paulo é pagode, que também é uma outra coisa que as pessoas gostam muito, né, de criar. Também é muito preconceito e ignorância, porque não sabe nem da própria história, né, dos povos negros no estado de São Paulo e como um todo mesmo, né, fora desses lugares que se coloca muito que aqui é o samba, aqui nasceu o samba e etc. Tô falando porque eu sou uma paulista que vive no Rio de Janeiro, então eu falo com experiência aí, e enfim. E aí eu queria te ouvir, porque eu sei que você debate, fala muito sobre isso, e aproveitar para falar, porque eu já vi também reacts seu, de pessoas falando, por exemplo, que o Djavan é uma música péssima, que ele não faz música. Assim, alguns clássicos que, ao fim e ao cabo, a gente está tratando de opiniões racistas. Tô falando tudo Então, isso, ao fim e ao cabo, porque a gente tá quando se fala muito do pagode, ou quando se julga muito artistas negros, ao fim e ao cabo é preconceito de raça e de classe. total. E aí eu queria te ouvir sobre isso mesmo, e sobre enfim, essas polêmicas todas, mas porque eu acho que é sempre importante, até no sentido mesmo de pedagógico, sabe? Não é da polêmica pela polêmica, mas é por ser pedagógico. Você, inclusive, já falou sobre isso, a formação do homem negro através do pagode. Formação não, a construção dos afetos, né? Do homem Uhum. negro que constrói essa ideia, essa imagem preconceituosa e racista, né? Do homem raivoso, associado à violência, né? E o que a gente tem aí é um histórico gigantesco de artistas e de pessoas que prestigiam essa arte e que mostra a genialidade de se cantar e falar de amor e dos afetos, que está muito presente, em particular no pagode, mas que pagode e samba é a mesma coisa, mas eu queria te ouvir. Falei bastante até. Não, matou nota. Realmente, pagode e samba é a mesma coisa. Se você me permite, é legal fazer um contexto histórico para a gente conseguir entender, mais uma vez, a palavra narrativa, porque existe um domínio da narrativa também que aconteceu do mercado. O pagode, ele é a festa que se faz do samba. Então, ele não era um gênero. E, aliás, se começou com fundo de quintal. Tá? Então, o pagode surge com fundo de quintal no Cacique de Ramos, que fica no subúrbio. Aí você pode até me corrigir. Zona Norte Carioca, certo? Subúrbio Carioca, né? Isso mesmo. Isso, Exato. que eu não fui lá Olaria, ainda, mas um dia eu vou lá. região de Então, Ramos, lá que isso aí. surge o pagode. Surge por quê? Porque era um novo contexto musical. Antigamente, o samba era feito com cavaco, com pandeiro, mas com agogô, com surdo. E aí, com o Sereno, o Birani, o Almig Neto e a família dele também, né? Porque antes o Almig Neto teve a família dele tocando banjo, eles trouxeram uma nova roupagem para o samba. E aí, eles trouxeram esse contexto de ser um pagode, de ser uma roda, uma festa que se comemora o samba. Porém, isso acontece ali por volta do final dos anos 70, que tem o clássico disco da Beth Carvalho, Pé no Chão. Por isso que a Beth é madrinha, porque foi a Beth que mostrou o Fundo de Quintal para o mundo. Né? Não foi a Beth que criou o pagode, nada disso. Ela mesma fala que não. Já existia o pagode, ela era uma cantora da Zona Sul, aliás, ela estava no MPB, né, muito conhecida. Ela vai até o subúrbio carioca, no Cacique de Ramos, por conta de jogador do Vasco, até esqueci o nome dele aqui, pode até me lembrar que está no chat aí. E quando ela se depara, ela fala, cara, eu quero gravar isso daí. E aí o mundo conhece o Fundo de Quintal e o pagode no Pé no Chão. Com isso, virou uma febre, até indico para vocês assistir o filme não, perdão, o programa, agora eu vou até esquecer, o programa da TV Cultura, que passa muito essa questão, o próprio ensaio, o programa ensaio do Fundo de Quintal é bem legal vocês assistirem, e conta um pouco da história do pagode. E também tem música, você consegue ouvir um pouco de música lá, ver o Kleber Augusto cantando. Quando isso se torna febre, esses novos juventude dos anos 80, que era o meu pai na época, meu pai não é músico, mas estava ali curtindo, virou uma febre e isso chegou em São Paulo. Porém, é um detalhe muito importante se começar. O pagode 90, ele não começou nos anos 90. Ele começa a partir do meio dos anos 80. Meu pai era um cara que ia no show do Raça Negra em 83.
Para você ter uma ideia, muito antes de Cheio de Manias, muito antes de qualquer outro sucesso. Por que isso começa nos anos 80? O Raça Negra é um detalhe à parte, né? Mas muitos artistas do Rio, como o Zeca Pagodinho, o Amig Neto, o Jorge Aragão, a Jovelina, eles vinham para o São Paulo porque o pagode virou uma febre. Porém, era muito caro conseguir pagar, né? Eram casas independentes, que tinham uma estrutura. Os grupos de pagode aqui de São Paulo que faziam banda para esses grupos. Então, a Jovelina era acompanhada pelo Exalta Samba, que tinha o Péricles, o Pinha, o Grigor não estava nessa época ainda. O Mauro Diniz, que é um filho do Monarca, para quem não conhece, era acompanhado pelo Arte Popular. Então, todos esses grupos de pagode, o Catinguelê acompanhava outro grupo também, eles começaram a se formar ali. Claro, aprendendo com os mais velhos do Rio de Janeiro. Sim, o pagode começou lá. Mas só para deixar claro, né, galera que é carioca aí, o samba acontece de fato na Bahia, tá? Vocês são samba urbano, mas o samba mesmo, samba de roda, acontece na Bahia. Vocês urbanizaram isso e tem todos os méritos e a meca é aí, mas a origem não é aí, né? Então é bom deixar claro isso. Conforme isso foi passando, eu falo para as pessoas que o sucesso do pagode 90 ele começou de baixo para cima, porque ele começou a fazer sucesso na periferia. Aí eu vou citar o Raça Negra, que é um outro contexto, né? Raça Negra é um grupo que fez muito sucesso antes do sucesso deles, na periferia. Meu pai era um cara que saía da fábrica e ia ver o Raça Negra tocar. E aí, nos anos 90, a coisa começa a tomar proporção e começa a vir Raça Negra com Cheio de Manias, começa a vir milhares de grupos. As gravadoras falou, caramba, vou ter que colocar pagode na minha gravadora. As rádios, que até então não tocavam músicas de pagode, tocava rock, tocava outros gêneros, falou, cacete, tá tocando em todo lugar. Igual aconteceu com o funk, tá? E igual aconteceu com o rap. Entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Aconteceu com o samba também. Puta, vou ter que colocar esses caras, não acredito, mano. E aí virou um movimento, eu considero o Pagode 90 como um movimento, porque não era um grupo só, eram vários grupos, milhares de grupos, um diferente do outro, e eles começaram a trazer, começaram a fazer sucesso. Então, a partir de 93, ali, com Cheia de Manias, com Raça Negra, o Arte Popular, não, perdão, só para contrariar, que também é um caso à parte que é de outro estado, né? Não é essa coisa Rio e São Paulo, que abriu o show do Raça Negra lá e fez um sucesso, e o Negritude Júnior é aonde abre esse contexto de pagode. Mas tá, por que virou pagode? Porque eles não queriam dizer que aquele samba de periferia, aquela coisa do gueto, aquela coisa feita por pessoas pretas, estava dominando as rádios. Eles precisavam criar outro nome. Caramba, é outro nome, eu preciso criar porque, puta merda, eles estão dominando. Ah, é um pagode. Mas aí começou a aparentar que o pagode era diferente do pagode fundo de quintal, e nunca foi. Porque o Exalta Samba, o Pinha tocava repique de mão, o Pérez tocava banjo. Então, tá os instrumentos lá. Só que aí o mercado entra, aconteceu, isso é um fato, não dá para negar, até os próprios artistas disseram, que assim como aconteceu com o rap agora, é muito triste, existiu a dominação das gravadoras, e aí eles começam a trazer um contexto que de alguma parte era o lado normal da época, que era transformar eles em boy bands, né? Como Boyz II Men, como Backstreet Boys, que quero fazer com cara metade. Então é um negócio de mercado, ok, isso acontece mesmo, mas aí a construção de que parecia que era uma outra época. Eu não considero uma outra época, não considero outro gênero, é a continuação só. Porém, o pagode nessa época ele conseguiu atingir o apogeu. Ele furou bolha, porque até então o fundo de quintal era ouvido por pessoas da periferia. Eram ouvidas, Bete Carvalho ouviu só pela periferia. A partir do momento que Negritude Júnior, Soeto, Catinguelê furam bolhas e vai tocar, e tá acontecendo com o funk isso, tá? Não tô falando do funk não, é o samba também. Começa a Playboy querer ouvir, querer um show de pagode. E aí vira o mercado, vira o negócio, a gravadora começa a perceber que dá dinheiro, mesmo odiando aqueles pretinhos ali, e a coisa começa a ficar legal. Mas, quando a gente fala de pagode 90, além da música, né, que só tem composição incrível, prateado, carica, que a gente pode ficar horas conversando aqui, eu vou falar um pouco de mim, que é importante, porque consigo falar da minha narrativa também, né, não generalizar. Eu era uma criança nos anos 90, e o pagode 90, que é essa coisa que o pessoal fala que é coisa enlatada, tem uns caras que cagam a regra aí, né? Ah, esse cara só fala de música pra chorar, música de corno. Esse movimento salvou a minha vida. Porque há poucas vezes que eu vi na televisão uma pessoa preta sendo vista de uma forma positiva. Porque naquela época, as novelas da Globo e as novelas de todas as emissoras eram o preto sempre raivoso, que servia, que era o vilão. Quando eu vi ele entrando no Raul Gil, cara, aquilo ali mudou minha vida. Eu imitava o Negritude Júnior em vez de televisão, eu imitava eles, dançava, eu cortei o cabelo igual o Salgadinho. Novamente, eu falo do que para você, Thalita? O símbolo. O símbolo é simples, a revolução na pessoa acontece no simples, não é... Para eu chegar no Malcolm, eu comecei me inspirando no Salgadinho, depois cheguei no Malcolm. É o símbolo. E a minha mãe, muito sagaz, entendeu, falou, puta que pariu, é isso aí.
Ó, meu filho, tá tocando uma da samba aqui, ó. Eu corria pra ver o Pericão cantar. Ela tava construindo a minha negritude ali. Aliás, um beijo pra minha mãe se ela um dia assistir isso daí. Porque ela tava construindo a minha negritude, porque ela entendeu o símbolo. Minha mãe é uma outra geração, ela era a geração funk, geração dos bares blacks. E ela conseguiu entender. Então, a partir desse momento, eu consigo entender que o Pagode 90, para finalizar, né, senão eu fico horas falando aqui, o Pagode 90 é tão importante quanto a Tropicália, tão importante quanto a Jovem Guarda. É um movimento que aconteceu de grupos muito diferentes, o Negritude meio que o Art Defy do pagode, o Arte Popular, o Ku The Gang do pagode, o Exalta com dois vocalistas incríveis. E depois com o Thiago a mesma coisa. Então, assim, é um movimento que eu, sinceramente, poucas vezes vi igual como a coisa da Tropicália e que a Jovem Guarda. Porém, o que aparece hoje nas redes sociais é o quê? O cabelo do Belo, o Belo ainda não usava aparelho, então é uma coisa estereotipada, né? Estereotipada. Até hoje é. Porque quer estereotipar sempre o pagode. Mas o sucesso está aí, gente. Tem artistas até hoje que cantam o sucesso da minha idade, 32 anos, e cantam como se fosse sucesso. Então, a história ninguém apaga. Perfeito, irretocável, assim, eu me lembro inclusive que como tinha muito preconceito, eu lembro que quem era de escola pública, ouvia era uma coisa meio assim, né, eu sou do interior de São Paulo, mas eu vivi a mesma época que você, era uma criança dos anos 90 também, e aí era uma coisa assim, a classe média, os garotos e garotas da classe média eram roqueiros, o legal era ser roqueiro. A Legião galera Urbana, a galera de escola pública, o povo que é mais pobre, de escola pública, etcétera, eram os pagodeiros. Então a gente era completamente, tinha muito preconceito com pagodeiro. Não é, na época era muito preconceito, tanto que tinha as camisetas, lembra, Tarso? 100% pagodeiro, 100% pagode, porque era muito preconceito que tinha, mesmo assim. E até hoje associa um pouco, quando você fala: "Ai, sou pagodeiro", o povo fica, sabe, como se aí tem essa clássica frase: "Ah, eu não gosto de pagode, eu prefiro samba de raiz". Aí fala: "Ai, eu tenho vontade de sair correndo". Tarso, quando eu escuto isso, eu falo: "Ai, gente, não", sabe. Eu tenho vontade de sair correndo, eu falo: "Olha", mas existe ainda hoje, falei pra você essa semana, uma discussão: existe. Não, porque o samba e o pagode é diferente, porque o pagode é assim, o samba assado". Eu falei: "Gente, não", sabe. E E acontece com o trap e com o rap hoje, né? As pessoas falam que o trap é uma outra coisa, sendo que o trap é só a continuação do funk também, a continuação do rap também. Então, assim, eu enxergo isso é um problema muito grande. O mercado controlando a narrativa, de novo. Ah, pois que é. legal, cara, ter a sua idade, pô, tô ficando velho, seu filho, hein, que pena, hein? Passamos dos 30 já, mas estamos bem. A grande Ó, questão é que é o controle da narrativa, cara, isso atrapalha muito. total, não, é o mercado, né, o capitalismo ali que se apropria mesmo, enfim, e deturpa tudo, inclusive eu tô vendo vocês comentarem aqui do sambô. O sambô é outra coisa, é outra coisa. Eu não cheguei a ver. Mas aí, abre pretexto para ter que ficar explicando, né? Eu comecei a criar esse conteúdo na internet, Thalita, porque eu senti essa falta, né? O primeiro vídeo que eu fiz na internet era a diferença entre samba e pagode. E não foi nada estratégico, até porque era só um desabafo, era pandemia na época. E eu pensei assim, vou fazer. Estamos aí falando, tô falando um monte de merda por aí. E quando eu fiz, a galera, oxe, mas não é real? Eu falei, caramba, que estranho. Aí eu percebi que a minha faculdade da rua, que eu falo como músico, né? Que eu fiz 3 faculdades. Eu fiz jornalismo, história, mas eu fiz da rua também, que me educou mais do que muita faculdade que eu fiz de playboy aí. Quando eu percebi, eu falei, mas ué, pra mim, na minha vivência da rua, que eu aprendi com os mais velhos, isso já era natural, é o samba, acabou, a festa, o pagode é a festa. Mas como o mercado controlou essa narrativa, quando você esbolça isso, fala, caramba, como assim? É real. Aí eu comecei a perceber, caramba, acho que eu posso começar a trazer algumas coisas, claro, não sendo detentor do saber, porque quem sabe é o monarco, é o Luiz Carlos da Vila. Eu sou aluno ainda, mas um aluno que ama e respeita. Então eu comecei a perceber que existe essa construção. Agora, a construção do momento como essa é de diferenciar o rap. Não, rap de verdade é quando tinha o Racionais, o GOG, Facção Central, esses moleques do trap não sabe de porra nenhuma. Eu tava numa palestra agora em Ribeirão Preto, aí no interior. Em Ribeirão Preto, a moça falando, não, esse trap ele é um lixo, mas eu amo Racionais. Eu falo, mano, não existiria o trap sem o Racionais. Por quê? Tá desconsiderando o símbolo. Existe muito problema assim no trap. Ah, se existe. Eu mesmo ficaria preocupado. Se um dia eu tiver um filho, eu não tenho filho ainda, mas tiver um filho e falar, putz, vai explicar tudo esse símbolo aí vai ser complicado. Mas desconsiderar é um problema muito grande, entendeu?
E aí cai muito nisso, né? Você desconsidera, você não conversa, o mano vai lá cheio de lorota, com dinheiro no bolso, convence o moleque e dá nisso, mano. E aí fica uma coisa separada. Só que não há como negar, Totalmente. é música. Eu até comentei nesse vídeo, né? Um vídeo que a Carolina comentou muito bem, e agradeço pelas palavras, de que não existe música boa. Existe música que você gosta e música que você não gosta. Eu citei mesmo o Aruan, não, o Oruan, Aruan é outro lugar. O Oruan agora, o Oruan é um cara que eu não ouço. Mas uma coisa é você gostar, outra coisa é falar que a música é ruim. Eu não ouço porque, assim, Perfeito. cara, eu tô ficando velho. Oruan é pros moleques mais novos. Eu tô casado, tenho que lavar louça, tenho boleto. Não é mais pra mim. Tá tudo certo. Agora, o moleque é prosperidade total. Mas é porque, não, a música boa na minha época. Agora eu tô vendo pessoas da minha geração falando isso. Quer dizer, eu tô envelhecendo e eles não estão querendo lidar com a realidade nova. E tá acontecendo isso. É clichê, mas só tem outras roupagens, como a Thalita falou. Aconteceu com o samba, aconteceu com o funk, aconteceu com o rap agora. E vai acontecendo. A gente não falar, vai ficar por isso mesmo. Por isso que eu falo. Por isso que eu prefiro morrer, pelo menos falando, entendeu? Porque falar e a pessoa dominar a narrativa como tipo, pagode é uma coisa horrorosa. Mano, para de falar merda, entendeu? Não, Você quer não falar, sabe o que fala está assim. falando, não sabe. A pessoa que fala isso, ela não sabe o que está, ela pode não gostar, mas, assim, dizer que é Exato. horrível é porque não escutou as músicas, as letras, as canções, as poesias presentes no nas letras de pagode, assim, Um são músico falar canções de isso pra amor. mim, Pois é, totalmente. Ó, deixa eu ler então aqui os últimos os comentários que chegaram, Tárcio, até para boa. poder também finalizar aqui nossa conversa, porque para te liberar também, já te agradecendo, inclusive, Não, muitíssimo, toma aí. muito bom poder falar contigo. Olha só, Araújo diz o seguinte: "Tarso fala bem, líderes comunitários surgem assim". É um comunicador, né, gente? Comunicador tem Muita calma esse nessa hora. talento. Agradecido, de coração. Forte abraço, tá? Desculpa o nome dele, perdão, Thalita. Ih, espera aí que eu apaguei aqui, eu tirei do favoritos. É o Araújo, Araújo. Araújo, muito abraço, meu irmão, mas muita calma nessa hora. O líder comunitário é esse cara aqui, ó. Só aluno ainda, tá? Então vamos ouvir os líderes comunitários de verdade, mas agradeço pelo elogio. Abraço forte, irmão. Tamo junto. Ele complementa dizendo: "É como o Galo disse, conexão é pela barriga". Isso lá no começo da conversa, né. Isso Você aí. que é o líder comunitário, sou eu não, Carol. Isso daí é líder comunitário que fala, não sou eu não, hein? Bruno Pereira: "Dos funkeiros, o Ariel é o único que passa a visão de consciência de classe, os outros não passam de pilantras iguais pastores que usam a quebrada só para se promover", diz o Bruno aqui, fazendo essa crítica. Leonardo Pereira diz: "Tem faixa no Sobrevivendo no Inferno, que escuto como se fosse oração, Racionais é outro nível mesmo". Perfeito, isso aí. Aline Moreira diz: "Eu ia falar mal de trap para um amigo, e ele me fez entender que eu estava sendo careta, que era jovem falando de sacanagem e ascensão social, e era isso, não era necessariamente reaça". Chave, Aline. Tamo junto, tá? Tamo ficando velho, Aline. Não tem o que fazer. Aqui o Chamum, aqui só, trazendo essa informação que ele trouxe, Samba é Comigo Mesmo, desfilo há 35 anos na bateria da Portela e toco tamborim. Boa, meu querido. Valeu aí por nos prestigiar, maravilha. Quase o que eu tenho de idade, ele tá atravessando a avenida aí tocando tamborim, hein. Muito bom. Eu tô chegando nisso daí também, quer dizer, nós é fiote ainda, né? Estamos aprendendo ainda. Aqui o Recanto, TFB Recanto diz: "Na periferia de Brasília, ninguém escuta pagode ou samba, e sim sertanejo e rap". São os gêneros musicais populares, né, da classe trabalhadora. Rap, pagode, sertanejo, E, quem mais? aliás, importante dizer, viu? Brasília é um reduto potente do rap. O GOG é um exemplo disso, tá? E Exatamente. samba também, né? À toa que vocês estão vendo o movimento parando já, tá? Mas estão vendo o movimento chegando agora, que é a galera do Menos é Mais, Fala Comigo, vou até esquecer de outros aqui, mas a galera Mil Grau, o samba de Brasília não existe agora com o Menos é Mais. O samba Menos é Mais só mostrou para o mundo, mas o Brasília é o samba demais. É bom quebrar um pouco esse estereótipo também de que Brasília é só. Não, tem um movimento muito potente também do samba por aí. Aliás, o samba tá no Tem. Brasil inteiro, tá, gente? Tá só no É, Rio e São Paulo, não, tem esquece aí. a gente fala de Rio, São Paulo, mas tem em Minas Gerais, tem em Pernambuco, tem no norte também, enfim, tem samba no país inteiro, realmente. Sul É também, muito potente isso demais. mesmo.
No sul, é, isso mesmo, exatamente. Bom, e Pessoal, aqui a senhora trágica diz: "Onde eu vejo os vídeos do professor Tarso que você citou, Thalita?" Coloquei aqui para vocês, gente, ó, esse é a página do Instagram do Tarso, sigam lá, acompanhem, é muito legal, viu, ele sempre faz reacts. Tem um react que você fez, falando de um camarada lá que estava falando do Djavan, esses caras que em podcast vão falar, sobre Hum, pagode, sobre samba, falando de Djavan, então o Tarso ele traz sempre esse olhar mesmo, sabe, então é muito massa, sigam ele lá, acompanhem o trabalho dele que é muito legal. Quero te agradecer, Tarso, muitíssimo mesmo, de vir aqui se disponibilizar a conversar comigo, com a nossa audiência, e a gente tratar de todos os assuntos. Te agradecer mesmo e te desejar muito sucesso cada vez mais, que você siga aí com os teus trabalhos todos, que você possa voltar, para a sala de aula como educador, que certamente vai fazer muita diferença na vida de muitos adolescentes que precisam ter alguém como você ali dialogando com eles, ensinando. E é isso, te agradeço mesmo assim, que bom que você está aqui e quero te já deixar o convitinho aberto para você voltar e a gente fazer outras conversas aqui no Cultura Brasileira. Pô, eu que agradeço, cara. Estou muito feliz. Aqui no canal da Cultura Brasileira é uma política que eu acredito, por isso que eu resolvi participar, certo? Eu só participo de coisas que eu acredito. Então, simples assim. Tá nítido, né? No meu quarto aqui, eu só faço coisas que eu acredito, então por isso que eu topei. Muito obrigado pelo respeito com o meu trabalho, meu humilde trabalho, tá? Fico muito feliz que está batendo legal para vocês aí. E assim, sempre que precisar, me dá um salve, estamos por aí. É uma honra trocar com pessoas, eu adoro conversar com pessoas. Estava até comentando com a minha esposa agora de que eu adoro falar com um motorista. Primeiro que não é um ser humano, mas segundo que ele conhece muito mais a cidade do que qualquer outra pessoa, né? Então, o conhecimento não está só na faculdade, tá? Está em mais lugar que vocês imaginam. E eu sou prova disso, porque tenho faculdade, mas aprendi muito mais na rua. E estar aqui nessa troca com vocês, a galera me recebendo muito bem no chat, é maravilhoso. Me chama porque isso aqui melhora vidas, viu? Porque passa uma semana no capitalismo, sendo amassado, aí chega num lugar desse tão bem tratado e fala assim, pô, a vida presta, né? A vida presta ainda. Então, assim, me Tá chame, porque certo. eu fico muito feliz. Perfeito. Tarso, muito obrigada, então até a próxima. Tchau, Tamo junto, tchau. gente. Valeu, Obrigado. Fui! valeu.